pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com relação ao protocolo de segurança do paciente, prevenção de lesão por pressão, tá? O nome do protocolo, quando ele foi criado, era aqui o termo úlcera por pressão, porque ele foi criado em 2013, tá certo? E só depois, em 2016, que a instituição aí mudou o nome para lesão por pressão, então é importante que a gente saiba aí essas duas terminologias. As nossas provas de concurso, elas continuam usando a terminologia úlcera por pressão, tá? E o protocolo de 2013 da Anvisa e do Ministério da Saúde, que nós vamos abordar, usa essa terminologia. Na sequência, a Anvisa fez uma complementação dessas medidas de prevenção de lesão por pressão e mudou a terminologia, já porque ela fez isso no ano de 2017, que foi a nota técnica aqui de número 3 de 2017, tá certo, pessoal? Então a gente vai usar as duas terminologias aqui, mas você sabe que o termo correto hoje é lesão por pressão, beleza? Então vamos aqui trabalhar no contexto exatamente dessa questão do protocolo de prevenção de lesão por pressão. Então a referência do que a gente vai aqui estudar vai ser exatamente, né, o protocolo de 2013 da Anvisa junto com o Ministério da Saúde e a nota técnica da Anvisa 3 de 2017. Nesse aqui, ele vai instituir o nome de práticas seguras para a prevenção de lesão por pressão em serviços de saúde, tá? Então aqui é uma complementação e com a mudança desse termo também sendo aqui já abordada. Nesse protocolo, ele vai trazer aqui que a lesão por pressão é um never event, né? Que é um evento que nunca deveria acontecer, que é aqueles que vão ser monitorados e notificados no Notivisa. Mas não é qualquer lesão por pressão que vai ser o never events. Vai ser aquela no estágio 3 e aquela no estágio 4, tá? Isso vai estar na nota técnica que a gente falou aqui, 3 de 2017, certo? E ele vai trazer o conceito da lesão por pressão aqui, estágio 3, sendo perda da pele em sua espessura total, na qual o tecido adiposo é visível, sem exposição de fáscia, músculo, tendão, ligamento, cartilagem ou osso. E o 4, quando tem toda a pele lesionada chegando nessas estruturas, fáscia, músculo, tendão, ligamento, cartilagem ou osso, tá? Inclusive, o Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente, ele traz pra gente o relatório de 2019 desses eventos que nunca deveriam ter acontecido. O primeiro e segundo lugar em relação à incidência é aqui a lesão por pressão estágio 3 e 4, tá? Então é importante destacar isso com vocês. O terceiro tem a ver com retenção de corpo estranho em cirurgia. E na sequência vem aí a questão de suicídio, se eu não me engano agora, a questão aí de memorizar tudo, né? Fica às vezes comprometido, mas assim, o primeiro e o segundo a gente vai ter aí essa questão da lesão por pressão estágio 3 e 4 como referência, tá bom? Então, por isso, é aqui um assunto de grande relevância para a gente, tá? Ganha mais importância ainda. Com relação à prevenção de lesão por pressão, a finalidade é promover a prevenção da ocorrência de úlcera por pressão e outras lesões da pele. Então, toda vez que você vir o termo úlcera, você vai lembrar que o termo hoje é lesão, tá? Por que esse termo mudou? Porque assim, o estágio 1, gente, ele não tem úlcera nenhuma. É ali uma pele que não perde aquela vermelhidão, né, não embranquece, e tá ali muito vermelha, então ali tem uma lesão superficial da epiderme, tá certo? E aí a gente já tem uma lesão por pressão, mas não é uma úlcera, então por isso que houve a mudança em relação à terminologia. Fatores de risco. Além de vários outros, a gente tem aqui chamando atenção no protocolo, idade avançada e restrição ao leito. Além disso, a gente tem a questão da alimentação, da hidratação da pele, da incontinência, né? Então tem vários outros fatores, né, que vão aí influenciar a lesão por pressão. Mas aqui ele chama atenção para a idade avançada, o paciente mais idoso e também a imobilidade, que é um fator também muito relevante para a úlcera por pressão. Aqui tem a abrangência no contexto de âmbito, ponto de assistência e local de aplicação do protocolo. As recomendações para a prevenção devem ser aplicadas a todos os indivíduos vulneráveis em todos os grupos etários. E essas intervenções devem ser adotadas por todos os profissionais de saúde envolvidos no cuidado de pacientes
e de pessoas vulneráveis que estejam em risco de desenvolver úlcera por pressão e que se encontrem em ambiente hospitalar, cuidados continuados, lares, independente do seu diagnóstico ou das necessidades de cuidados de saúde, tá? Então, todos os profissionais para todos os pacientes, né? Aqui o nosso protocolo de lesão por pressão. No início do protocolo, ele traz aqui, ó, as definições, tá? E aí a gente tem a lesão por pressão, uma lesão localizada da pele ou tecido subjacente, geralmente sobre uma proeminência óssea, resultando da pressão ou da combinação entre pressão e cisalhamento causado pela fricção. Quando eu falo, gente, em pressão, nós temos aí pressões diminuídas, né, nos capilares sanguíneos, onde estarão aí nutrindo o nosso tecido em torno de 32 milímetros de mercúrio. Quando essa pressão sobre o local do paciente ali está maior do que 32 milímetros de mercúrio, nós vamos ter um colabamento dos vasos e isso vai favorecer a falta de oxigenação tecidual para aquele tecido. E a falta de oxigenação vai gerar uma necrose, uma morte tissular. E é por isso que vai acontecer aí a morte daquele tecido, tá certo? É importante destacar que nós vamos ter aí os níveis, né, em relação aos estágios dessa lesão por pressão e a gente vai categorizar isso aqui. Mas antes a gente vai falar sobre o cisalhamento, que é uma deformação que sofre um corpo quando sujeito à ação de forças cortantes. E o estadiamento da úlcera por pressão é uma classificação que auxilia na descrição clínica da profundidade observável de destruição tecidual. Eu fiz um resumo de esquema para você aqui, né? Não está no protocolo dessa forma. Esse aqui é o de 2016, que traz para a gente aí, na NPIAP, né, essa classificação. O estágio 1 é simplesmente uma área vermelha de eritema que não embranquece. O estágio 2 tem uma perda da espessura parcial da derme aqui. O tecido adiposo não é visível. E aí a palavra-chave que pode aparecer é o surgimento de bolhas ou flictena. No estágio 3, eu vou ter aqui uma perda da pele em sua espessura total. E a gordura é visível. Tecido de granulação e epíbole. Esse epíbole é um enrolamento das bordas, tá? Pode ocorrer descolamento e túneis. E não há exposição de fáscia, músculo, tendão, ligamento, cartilagem ou osso. E o 4 tem aí uma lesão mais profunda que pega aqui fáscia, músculo, tendão, ligamento, cartilagem ou osso. Essas duas aqui, a 3 e a 4, é que estão envolvidas como never events, né? Evento que nunca deveria ter ocorrido. E aí a NPIAP em 2016 traz também classificações aqui em relação a fator de causa, né? A causa da lesão por pressão relacionada a dispositivo médico apresenta o padrão ou a forma de um dispositivo, como por exemplo um catéter nasal para oxigênio pode causar uma lesão por pressão no nariz, mostrando bem o formato aí da pressão do catéter, tá? Nas membranas mucosas vai acontecer como o dispositivo médico está lá naquele local de mucosa, como por exemplo na genitália, por meio de uma sonda vesical de demora na mulher, ali vai lesionar a mucosa, tá? Devido à anatomia do tecido, essas lesões não podem ser categorizadas. E a suspeita de lesão profunda, aqui a gente vai chamar de profundidade indeterminada, uma área vermelha escura ou uma púrpura localizada em pele intacta e descolorada ou um flictena preenchido com sangue, provocadas por dano no tecido mole subjacente resultante de pressão e ou cisalhamento. E aí a gente não tem como dizer qual é a estrutura que está ali sendo acometida, tá? No contexto aqui das intervenções do protocolo de lesão por pressão, eu tenho que a maioria dos casos de úlcera por pressão ou lesão por pressão pode ser evitada por meio de identificação dos pacientes que têm risco. E aqui eu posso usar escalas que o Ministério recomenda, como a escala do adulto Braden e Braden-Q para crianças, e implantação de estratégias confiáveis para esses pacientes. E aí ele traz para mim 6 etapas essenciais, onde a gente vai descrever cada uma delas. A avaliação
dessa lesão, do risco de lesão por pressão na admissão de todos os pacientes. Então, todos os pacientes a gente vai preencher lá a escala de Braden para o adulto ou a escala de Braden-Q para a criança. Eu preciso fazer uma reavaliação diária desse risco, porque as circunstâncias mudam. Paciente que hoje não tinha risco nenhum, amanhã está lá fazendo uma cirurgia e está imobilizado por conta do procedimento cirúrgico. Então, mudou todo o contexto dele. Então, eu tenho que estar reavaliando esse risco aqui, porque ele é dinâmico. Inspeção diária da pele desse paciente. Um momento bom para fazer essa inspeção, gente, é durante o banho, né? Durante o banho. Manejo da umidade. E nesse protocolo, quando ele fala de umidade, ele fala de não só incontinência urinária e fecal, como também ao dreno, relacionado à secreção de curativo, que está drenando muito, né? Então, não só relacionado aqui à incontinência, o caso desse manejo da umidade, tá? Organização, na verdade, otimização da nutrição e da hidratação. Então, a gente vai ter aqui a preocupação com hidratar o paciente, porque a desidratação, ele causa lesão de pele mais facilmente, a pele fica ressecada, fica aí mais friável para a lesão. E a questão da nutrição, principalmente com relação ao aspecto aí da proteína, né? Então, quando a gente não tem proteína suficiente para formar o tecido de granulação, nós vamos ter uma cicatrização prejudicada. E isso precisa ser avaliado por uma equipe interdisciplinar, onde a nutrição entra para poder trazer suplementos necessários, não só em alimentos mesmo, mas também suplementos aqui em relação a artificial mesmo, né? Lá no SAR a gente usava muito, por exemplo, o Cubitan, que é tipo um iogurte, né? Com gosto de morango, de chocolate, que tem aí um alto valor proteico para repor as proteínas desse paciente para melhorar a cicatrização de feridas, tá? Tem outras marcas aí. E minimizar a pressão. E aí cada etapa dessa tem os cuidados recomendados aqui no nosso protocolo, tá? Quais são então aqui as recomendações desse nosso protocolo? Com relação ao item 1, avaliar a úlcera, né? Então, todos os dias aqui aplicar a escala Braden e Braden-Q. A gente está avaliando o risco. Reavaliação diária, inspeção diária da pele, são as etapas que a gente acabou de falar, tá? E essa avaliação diária, ela precisa ser registrada para a gente poder comparar. A umidade, manter o paciente seco e pele hidratada, otimizar a nutrição e hidratação, avaliar o peso, edema, desnutrição, proeminências ósseas e necessidade de suplementos proteicos e minimizar a pressão. A etapa 1 tem a ver com essa avaliação da úlcera por pressão na admissão de todos os pacientes. A gente está avaliando aqui o risco, tá? Avaliação do risco de desenvolvimento e avaliação da pele para detectar se ela já existe, tá? Então, tanto eu vejo o risco de desenvolver ou se o paciente já tem essa lesão por pressão ali instituída. Nessa avaliação, deve contemplar mobilidade, incontinência, déficit sensitivo, ou seja, um paciente com lesão medular tem aí o risco aumentado, né? E estado nutricional, incluindo a desidratação. E aí o protocolo do Ministério vai recomendar usar a escala de Braden, por ser uma ferramenta amplamente utilizada dentre as várias disponíveis. A gente também tem uma de Norton, né? Em caso de paciente pediátrico, ela é adaptada aqui com o nome de Braden-Q. Então, aqui está a escala de Braden, tá? Onde eu tenho 6 itens. Percepção sensorial, umidade, atividade, mobilidade, nutrição e fricção e cisalhamento, tá? Os primeiros 5 itens, eles vão ser categorizados de 1 a 4 e o último item de 1 a 3, tá? E aí, gente, quanto maior aqui esse nosso número, menor o risco. Ele é inversamente proporcional. Observe que ganha 4 pontos o paciente sem limitação de percepção sensorial, paciente com raramente, né, se mantém úmido, deambula frequentemente, sem limitação de mobilidade e tem uma excelente nutrição. Então, esse paciente aqui vai ter uma pontuação alta e quanto mais alto, menor o risco, tá? Já o contrário vai acontecer com o paciente que vai ganhar pouco ponto,
que vai ter o risco alto, totalmente limitado, umidade excessiva, acamado, imóvel, deficiente a nutrição e problemas com fricção e cisalhamento, tá? Então, aqui, quanto menor esse número, maior vai ser o risco. Abaixo de 11, ele vai ser considerado um risco severo pela escala de Braden. O Braden Q, qual é o ponto de corte dele em relação à idade da criança? Eu vou usar a escala de Braden Q para crianças entre 1 e 5 anos. Acima de 5 anos eu já uso a escala de Braden. Essa informação é importante porque onde tem número tem questão, né, gente? E onde tem número tem questão, eu preciso aqui lembrar disso, tá? Ok. O que considera aqui em relação à escala de Braden Q? A intensidade e a duração da pressão por meio da avaliação da mobilidade, atividade, percepção sensorial, tolerância dos tecidos pela avaliação da umidade, cisalhamento, nutrição, perfusão e oxigenação dos tecidos, tá? Com relação à classificação do risco, a escala de Braden Q vai trazer uma caracterização, o paciente sem risco, risco baixo, moderado e alto ou muito alto para desenvolver a lesão por pressão. E é inversamente proporcional, como a gente já tinha explicado. Quanto maior o número de pontos, menor o risco. Com relação à etapa 2, que agora a gente já viu a etapa 1, vamos para a etapa 2. Reavaliação diária de risco do desenvolvimento de lesão por pressão de todos os pacientes internados. Essa reavaliação diária permite aqui aos profissionais de saúde ajustar sua estratégia de prevenção conforme a necessidade do paciente, porque como a gente viu, aqui o paciente aqui vai ter uma vida dinâmica, né? Então, de uma hora para outra, ele fica inconsciente, de uma hora para outra ele faz uma cirurgia e tudo ali vai mudar. Então, eu preciso avaliar isso de forma também dinâmica. O grau de risco, conforme especificado em várias ferramentas, permite que os profissionais implantem estratégias individualizadas para cada paciente. Nessa etapa 2, aqui eu tenho essa reavaliação diária com o objetivo de quê? De que eu consiga pegar o momento que mudou o risco desse paciente e instituir ações e medidas aí mais agressivas, no sentido de mais específica para esse risco que o paciente começou a desenvolver. A gente tem que fazer aqui na inspeção diária da pele realização do diagnóstico diferencial para a distinção entre os tipos de lesão. Lesão por pressão, úlcera arterial, úlcera venosa, úlcera neuropática e dermatites, para usar o melhor tratamento aqui relacionado. Porque nós vamos ter diversas lesões na pele do paciente, né? A lesão por pressão é um fator causal. O paciente que tem diabetes, que tem aquela lesão ali no tornozelo, né? No lado mais lateral ali, relacionado ao tornozelo, onde eu vou ter ali uma ferida mais circular, uma ferida com bordas bem definidas, muito dolorida, né? Eu tenho uma úlcera arterial, uma ferida sem borda muito definida, com alteração na coloração da pele, onde a pele está mais ali escurecida, uma pele ali em relação a uma ferida drenante, com muita secreção, né? Onde o paciente tem alterações de veias dilatadas, né? Alterações de válvulas venosas, de retorno venoso. Ali a gente tem uma úlcera venosa, uma úlcera neuropática, ela tem a ver com alteração de sensibilidade por conta de um paciente, por exemplo, com diabetes, né? Então, esses tipos de lesões, elas são diferentes das lesões que a gente está cuidando aqui, que é uma lesão por pressão. Então, cada tipo de ferida vai ter o cuidado específico aqui no seu tratamento, tá? Pode ser necessário o aumento da frequência da inspeção em razão da piora do estado clínico do paciente. Com relação à etapa 4, nós temos o manejo da umidade. E o que a gente quer é manter o paciente seco e com pele hidratada. Esse processo de limpeza deve incluir o uso cuidadoso de um agente de limpeza suave que minimize a irritação e a secura da pele. O cuidado de minimizar a exposição cutânea à umidade decorrente de incontinência, transpiração ou exudato de ferida. Então, a gente até chamou a atenção, né, quando a gente citou lá a etapa 4 da umidade, que a umidade não necessariamente está atrelada à incontinência urinária, incontinência fecal. Observe que pode ter uma drenagem de ferida que causa umidade ali e pode macerar aquela pele.
Pode ter uma transpiração excessiva no paciente, né, por conta aí do próprio calor ou relacionada a alguma patologia do paciente que gere essa transpiração excessiva, né? Então, todas as umidades aqui estão relacionadas à lesão por pressão, tá? Quando essas fontes de umidade não puderem ser controladas, a gente vai usar fraldas e absorventes para poder minimizar aí, né, a questão de manter o paciente mais seco, tá? Agentes tópicos que atuam como barreira contra a umidade e hidratam a pele também podem ser aqui utilizados. Ele não vai citar nenhum específico, né, em relação a qual utilizar, mas aí ele traz como uma das opções. Com relação à higienização e hidratação da pele, aqui ele traz algumas recomendações. Limpe a pele sempre que estiver suja ou sempre que necessário. A gente vai usar água morna e sabão neutro. Isso aqui vai cair numa questão de prova já, dizendo que é para usar água fria, tá? Para reduzir a irritação e o ressecamento da pele. Use hidratante na pele seca e em áreas ressecadas, principalmente após o banho, uma vez ao dia. Pele seca parece ser um fator de risco importante e independente no desenvolvimento aqui da lesão por pressão. Durante essa hidratação, não massagear, e aqui eu vou colocar o negrito para gente, né, o marca-texto, não massagear áreas de proeminências ósseas ou áreas hiperemiadas. Isso aqui aumenta a lesão, tá? Vai causar uma fricção ali no local e isso vai favorecer a abertura de lesão por pressão, certo? A aplicação de hidratante deve ser realizada com movimentos suaves e circulares. A massagem está contraindicada na presença de inflamação aguda e onde existe a possibilidade de haver vasos sanguíneos danificados ou pele frágil. A massagem não deverá ser recomendada como uma estratégia de prevenção de úlcera por pressão, tá? Então, cuidado com esse termo de massagem, ele não é aqui uma ação para a prevenção. No manejo da umidade, proteger a pele de exposição à umidade excessiva, o uso de produtos de barreira, propriedades mecânicas do extrato córneo são alteradas pela presença de umidade, assim como a sua função de regulação de temperatura também fica prejudicada. Então, a gente tem que controlar a umidade, principalmente aí descobrindo qual é a causa dela. E, quando possível, oferecer aparador com madre nos horários de mudança de decúbito para evitar, né, molhar a fralda aí desse paciente, quando o paciente tem essa continência em alguns momentos, né? Com relação à fonte de umidade, a gente viu que a incontinência urinária e fecal é óbvio, né, que vai trazer essa umidade na região genital, na região sacra, mas a gente também tem outras fontes, extravasamento de drenos, exudato de feridas, suor, extravasamento de linfa em pacientes com anasarca, que é um edema generalizado, e vão acabar também gerando aí essa causa de umidade na pele. Com relação à próxima etapa, nós vamos ter a otimização da nutrição e da hidratação. E esse paciente ele precisa ser identificado, aquele que tem um déficit nutricional ou de desidratação, para que a gente tenha, né, os cuidados devidos e evite aí a lesão por pressão. Então, esse paciente pode apresentar perda de massa muscular, perda de peso, tornando aí as proeminências ósseas mais protuberantes e também uma debulação mais difícil, o que torna aí uma questão da imobilidade, um outro fator associado. Outro fator aqui, ó, é o edema e o menor fluxo sanguíneo cutâneo. Isso também vai impactar em relação aqui à nossa cicatrização de feridas e abertura de lesão por pressão. Então, esse edema e o menor fluxo cutâneo de sangue vai aí acompanhar déficits nutricionais e hídricos. E aí pode gerar essas lesões isquêmicas que contribuem para a lesão da pele. Pacientes malnutridos podem apresentar uma probabilidade 2 vezes maior de lesão cutânea. Líquidos, proteínas e ingesta calórica são importantes aspectos para a manutenção de um estado nutricional adequado e, às vezes, precisa desse suplemento nutricional, como eu falei aí, o reforço com os próprios alimentos, né, utilizados aí pela nutrição, bem como suplementos, né, artificiais ou dietas enterais, quando for o caso, né, do paciente que não está conseguindo se alimentar adequadamente, somado com outras causas para essa indicação, tá?
Sinais clínicos da desnutrição e que alteram aí o estado nutricional, eu tenho edema, perda de peso, disfagia, que é a dificuldade de deglutição, inapetência, que é a ausência de fome, né? Desidratação e, se tiver baixa aceitação alimentar, inferior a 60% da necessidade nutricional, num período de 5 a 7 dias, discutir a possibilidade de sondagem. Avaliar junto com o membro da equipe aqui da nutrição e da equipe médica a necessidade de suplementos nutricionais com alto teor proteico, além do que o paciente já tem ingerido aí na dieta, para evitar ou melhorar a cicatrização quando a lesão por pressão já existe. A última etapa, a etapa 6, é minimizar a pressão. E o que é que o protocolo traz para a gente com relação a essa recomendação? Reposicionar a cada 2 horas ou pela utilização de superfícies de redistribuição de pressão. Essa questão do tempo, gente, o mesmo protocolo vai dizer que não tem esse prazo aqui cientificamente comprovado no contexto de que tem que ser 2 horas, tá? Hoje a recomendação que a gente tem discutido é aqui ajustar para cada paciente, mas nunca passar de 2 horas esse reposicionamento, tá? Que é o prazo máximo trazido no protocolo, mas ele diz que alguns pacientes vão precisar ser reposicionados em um tempo menor, tá? Principalmente quando o paciente tem um risco maior em relação aí à lesão por pressão. A literatura não sugere a frequência com que se deve reposicionar o paciente, mas 2 horas em uma única posição é o máximo de tempo recomendado para uma capacidade circulatória normal. Pacientes cirúrgicos submetidos à anestesia por período prolongado geralmente apresentam risco aumentado de desenvolvimento de úlcera por pressão. Portanto, todos esses pacientes, no momento pré, intra e pós-operatório, devem receber avaliação de risco da pele. Inclusive, tem uma tese de doutorado da Camila Mendonça que fala sobre a implantação de uma escala chamada escala ELP, que é uma escala que traz para a gente a avaliação de lesão por pressão no paciente no centro cirúrgico. Ela vai correlacionando aí o tipo de posicionamento que mais traz risco desse paciente com uma pontuação específica, bem como a idade desse paciente, o tipo de cirurgia, o tempo de cirurgia associado, né? E vários outros critérios aí para poder categorizar esse paciente em relação ao risco de lesão por pressão durante o ato cirúrgico. E a gente vê aí que esse tema pode ser objeto de prova para a gente, tá? Então, o nome da escala é a escala ELP. Na minha aula de centro cirúrgico eu fiz um bloco só sobre ele. Muito interessante essa produção científica. Com relação a esse reposicionamento, deve ser feito usando 30 graus na posição de semi-Fowler e uma inclinação de 30 graus para a posição lateral, alternando direito, esquerdo e posição aqui dorsal, se o paciente tolerar essas posições, sua condição clínica permitir. Evitar postura que aumente a pressão, tais como Fowler acima de 30 e posição deitado a 90 graus ou a posição de semi-deitado, que são as posições de maior risco. Quando eu falo, gente, de lesão por pressão, a gente tem que casar com outro risco, que é pneumonia associada à ventilação, tá? Então, aqui, a posição para evitar pneumonia associada à ventilação é acima de 30, de 30 a 45, né? E na hora da dieta enteral também o paciente tem que estar acima de 30, tá? Mas para evitar a pressão sobre a região sacral, o paciente tem que estar abaixo de 30. Então, esses riscos eles têm que ser pesados, medidos e posicionado o paciente, claro, também com a mudança, né? Aí incluída, para poder evitar essa pressão específica desse local, tá? Que é um dos locais mais importantes. Então, essa frequência de mudança de decúbito vai ser influenciada por vários fatores relacionados ao indivíduo. Tolerância tecidual, paciente que tem maior risco vai demandar uma mudança mais acirrada, nível de atividade, ou seja, se ele tem uma mobilidade boa ou não, condição clínica global, né, a questão da estabilidade ou instabilidade hemodinâmica, objetivo do tratamento, condição individual da pele, dor e aqui a superfície de redistribuição da pressão em uso. Ainda na minimização da pressão, o reposicionamento do paciente de tal forma que a pressão seja aliviada ou redistribuída, evitar sujeitar a pele à pressão ou força de torção, que é aqui o cisalhamento, e aí a gente tem que usar o traçado, né, para poder
subir, descer o paciente, mudar de decúbito, ao invés de arrastar o paciente no leito, a gente tem que usar o traçado para fazer isso, ou lençol móvel, né? Esse nome aí pode estar na sua prova com as duas características. Evitar posicionar o paciente diretamente sobre sondas, drenos e proeminências ósseas com hiperemia não reativa, né? Ou seja, já está com estágio 1, e evitar posicionar sobre drenos e sondas, porque isso pode causar lesão por dispositivo médico, tá? O rubor, que é a vermelhidão, já indica que o organismo ainda não se recuperou da carga anterior e exige um intervalo maior para poder voltar para aquela posição onde ainda está com aquela hiperemia. Se o paciente estiver sentado na cama, evitar elevar a cabeceira em ângulo superior a 30 graus, evitando a centralização e o aumento da pressão no sacro e no cóccix. Deve-se restringir o tempo em que o indivíduo passa sentado na cadeira sem alívio de pressão, principalmente se esse paciente não tem sensibilidade. Ele sentado, o peso do corpo vai pressionar a tuberosidade aqui isquiática, entre a tuberosidade isquiática e a região aqui do glúteo, e vai ficar sujeito a esse aumento aí da pressão. Então, quanto menor a área, maior a pressão que ela recebe. Consequentemente, sem alívio de pressão, surge muito rapidamente esse tipo de lesão. Muito comum esse tipo de lesão em paciente com lesão medular, tá? Aqui na região do isquio, a região do glúteo, né, ali embaixo do glúteo, onde fica aquele pontinho do osso ali em relação ao osso do quadril. E aí, inclusive, o paciente com lesão medular, a gente orienta ele a fazer aqui, ó, o alívio de pressão, quando ele tem força nos membros superiores aqui para poder melhorar a perfusão nessa região. Com relação à minimização da pressão, as medidas em relação à fricção e cisalhamento, levar a cabeceira até o máximo de 30 graus e evitar a pressão direta aí nos trocânteres, quando em posição lateral, limitando o tempo de cabeceira elevada, pois o corpo tende a escorregar, ocasionando essa fricção e cisalhamento por meio do escorregamento desse paciente. O móvel ou traçado, né? Aqui a gente deve utilizar para poder mobilizar o paciente ao invés de arrastar. Verificar se nada foi esquecido sobre o corpo. Então, terminou de posicionar o paciente, gente, olha se tem resto de equipo, de dreno, de sonda por baixo do paciente, tá? É um dos fatores aí também que causam pressão. Necessidade, aqui deve ser avaliada de material de curativo para proteger proeminências ósseas, a fim de evitar o desenvolvimento de lesão por pressão por fricção. Então, a gente tem aí as espumas como primeira opção, depois o hidrocolóide como segunda opção de proteção desse tecido, e terceira opção, o filme, tá? Que ele faz uma proteção, mas não é tão boa quanto as outras duas coberturas em relação à prevenção, tá? Mas a título de prova de concurso, todos os três estariam corretos aí nessa prevenção, né? Curativos espumados, hidrocolóide e o filme transparente como terceira opção, mas cai em prova e ele como essa finalidade, tá? Aqui é essa relação entre evitar a pneumonia associada à ventilação, que exige uma cabeceira de 30 a 45 graus, com a lesão por pressão, que exige uma cabeceira menor que 30 graus, tá? Isso deve ser aí avaliado para poder trazer para a gente uma solução, né, frente àquele caso individualizado. Então, apesar da evidência de redução do cisalhamento no posicionamento da cabeceira até 30 graus para os pacientes em ventilação mecânica e traqueostomizados, com ventilação não invasiva, é recomendado decúbito acima de 30 para prevenir a PAV. Com relação a materiais e equipamentos para a redistribuição da pressão, uso de colchões e camas na prevenção. Tem o colchão de espuma, que é aquele caixa de ovo, né? Também temos o colchão pneumático. O pneumático é mais adequado do que o casca de ovo. Esse de casca de ovo, ele vai ali afundando, né, aqueles itens mais elevados, né, e vai perdendo o seu efeito. Então, a gente tem aí como uma medida mais específica o uso do colchão pneumático, aquele que vai enchendo e esvaziando, e aí a gente vai diminuindo a pressão em locais específicos, né? Então, aí é o mais recomendado, mas tanto um quanto o outro tem aí a sua contribuição. O uso de superfície de apoio para a prevenção de lesão por pressão nos calcânios. Como que deve ficar os calcânios? Mantidos afastados da superfície da cama, livre de pressão. E aí eu vou colocar tipo um travesseiro
na região do gastrocnêmio, da batata da perna, e distribuída, para não botar algo muito ali, fazendo uma pressão única. Quanto menor a superfície de pressão, maior o risco de lesão. Então, se eu coloco aqui um objeto que pegue toda a panturrilha, eu diminuo a pressão sobre aquele local, tá? Então, eu evito do calcâneo, mas eu também tenho que cuidar da panturrilha ali, porque eu vou precisar distribuir essa pressão aí que vai ser exercida sobre ela, tá? Então, os dispositivos de prevenção de lesão por pressão nos calcâneos devem elevá-los de tal forma que o peso da perna seja distribuído ao longo da sua parte posterior, sem colocar pressão sobre o tendão de Aquiles, que também é um local sensível, e o joelho deve estar ligeiramente fletido, tá? A posição mais fisiológica é o joelho aqui um pouco fletido. E aqui isso caiu em prova, daqui a pouco a gente vai ver na questão exatamente isso. A hiperextensão do joelho pode causar obstrução da veia poplítea, que pode predispor, inclusive, a uma trombose venosa profunda por essa obstrução, tá? E aí nós vamos agora trabalhar as medidas preventivas conforme a classificação do risco, tá? Além disso, a gente ainda vai conversar, porque aí, depende do ponto específico da escala de Braden, né? A gente vai ter os cuidados específicos. Vamos falar também um pouquinho sobre indicadores de processo de resultado para feridas, alguns detalhes da nota técnica 3 e algumas questões que envolvem o cuidado aqui com lesão por pressão, tá? Então, essas informações finais nós vamos aí fazer no próximo bloco, tá certo? O tempo desse bloco já passou e a gente segue no modo turbo ativado junto com você. Vamos nessa?